Oi gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de voltar do Japão e eu queria muito fazer um vídeo falando sobre os erros e os acertos que eu cometi nessa viagem. Então vamos lá comparar um pouco das duas coisas. E pro Japão é uma viagem que demanda muito, tanto em gastos, porque não é barato, como em tempo também, porque você tem que se dedicar muito para fazer um roteiro legal e planejar tudo que você quer fazer. Então, é óbvio que quanto mais você pesquisa, quanto mais você fica sabendo, quanto mais você evita os perrengues e as coisas desnecessárias, é muito melhor para tornar a sua viagem realmente perfeita. Eu vou tentar intercalar entre acertos e erros, porque eu acho que assim fica um pouco mais fácil de comparar os temas. E eu acho que o primeiro acerto foi combinar Airbnbs com hotéis. Como assim? Em Osaka, a gente alugou um Airbnb, porque na época que a gente tava planejando, eu fui procurar hotéis e tava tudo muito caro. Enquanto em Tóquio, os hotéis estavam bem mais aceitáveis, eu consegui pegar promoção inclusive no Booking e ficou um preço muito melhor. Isso também ajudou a gente a ter experiências diferentes. Então, por exemplo, em Osaka, como a gente ficou no Airbnb, a gente tinha uma experiência maior de comprar o café da manhã na rua, de poder cozinhar, de estar num ambiente maior, que não era só um quartinho do hotel, sabe? Era realmente um estúdio. Então tinha cozinha, tinha um ambiente bem maior, mais amplo. Enquanto, quando a gente chegou em Tóquio, que já era o final da viagem, a gente não queria mais saber disso de, tipo assim, de ficar comprando café da manhã, de ficar fazendo alguma coisa. A gente queria praticidade. Eu acho que isso ajudou tanto na experiência como no financeiro, que foi balancear ali as hospedagens. Então fica a dica, se você for passar por várias viagens, de você contratar tanto o Airbnb como o hotel e ver o que vale mais a pena pra você. Enquanto isso, um dos erros que eu acredito que a gente fez, mas que não tem muito como controlar, é realmente uma coisa bem adaptativa, depende da sua realidade, é que eu só passei 7 dias no Japão. E eu achei isso muito, muito, muito pouco. Como eu falei, é uma viagem que demanda muito, é uma viagem pro outro lado do mundo. Então eu acho 7 dias muito pouco pra você fazer tudo que você tem que fazer, pra você descansar o seu corpo, pra você se adaptar ao fuso horário. Então eu diria que pra você visitar o Japão é no mínimo uns 15 dias. E eu estou falando no mínimo. Então assim, quando você chegar, você vai ter que se adaptar, você vai ter que descansar, porque os passeios são muito longos, você caminha muito também, você faz muitos passeios a pé, e eu sinto que esse tempo curto fez com que, por exemplo, eu não conseguisse visitar alguns lugares que eu queria visitar, como Kyoto. Eu também não consegui fazer alguns passeios, eu tive que deixar de fora, eu tive que fazer a Disney em um dia só, né, então visitar os 2 parques. É óbvio que a gente ficou doente muito rápido, uma junção de fatores, então assim, não tinha como ficar bem acelerando a viagem desse jeito. Enquanto isso, um dos acertos falando sobre tempo e tudo mais, é que eu levei muitas roupas de segunda pele. Vocês vão ver, se vocês forem assistir alguns dos vlogs que eu enviei aqui, que em vários vídeos eu tô com a blusa de segunda pele, eu tô com a calça de segunda pele também. E isso é porque, gente, eu fui no inverno, tava muito, muito frio. Eu fui em fevereiro. Eu realmente não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse levado esse tipo de cobertura. E no Brasil você consegue encontrar isso super barato na Shopee, tá? Shopee, Shein, qualquer um desses sites você consegue encontrar. É só procurar como roupa segunda pele, roupa térmica também. Eu estou morando no Canadá, né? Vai fazer 6 meses que eu tô aqui pro intercâmbio. E eu achei que eu passei muito mais frio no Japão do que aqui no Canadá, sendo que todo mundo fala que o inverno canadense é o maior sofrimento do mundo, né? E aí, gente, eu acho que entra um dos erros, mas que é um erro pra mim, não necessariamente pode ser pra você, mas eu não acho que eu voltaria pro Japão no inverno. Fiquei doente em mais da metade da viagem, então tanto pela correria, tanto pela aceleração, mas também porque tava muito frio e ventando muito. Eu acho que um dos pontos que fez com que eu ficasse mais doente era o vento. Eu não esperava que ventasse tanto. Gente, em Tóquio tinha um momento que ventava, eu achava que o vento ia me levar, assim, no meio da calçada, entendeu? Então, hoje em dia eu entendo do porquê que as passagens no inverno são mais baratas, porquê que na primavera é 1000 vezes mais caro e tudo mais, justamente porque eu acho que tá muito mais ameno e muito mais tranquilo. Eu sei também que o verão do Japão é muito quente, todo mundo fala que inclusive às vezes você passa mal, mas eu acho que eu preferiria passar mal de calor do que o tanto doente que eu fiquei no inverno, entendeu? Então, eu acho que se você for uma pessoa com a saúde um pouquinho variável e você tem problema com frio, você não é muito adaptado ao frio, não vai no inverno. Agora, se isso pra você não é uma questão e realmente o custo-benefício de ir no inverno vale a pena, aí tudo bem. Como terceiro acerto, eu acho que eu fiz bem em, tipo assim, levar várias mudas de roupa que eu pudesse repetir pra que a minha mala fosse praticamente vazia. Eu sei que isso é um clichê, todo mundo fala com a mala vazia pro Japão, mas é sério, gente, vocês vão querer trazer milhares de coisas e não vai dar. Então esse foi um acerto de, tipo assim, não me prender muito a looks, a coisas assim, porque a mala vazia era o mais importante. Só que ao mesmo tempo, um dos erros que a gente cometeu é que, como a gente foi de low cost, a gente não comprou mala despachada. Mesmo que fosse um trambolho que a gente ia ficar andando por lá, eu sei que o Japão tem vários serviços de transporte de mala. Então, assim, o espaço ainda é a coisa mais importante aí nesse momento, sabe? E principalmente, como eu falei, se você for passar 15 dias, é quase impossível você levar roupas de frio, trazer tudo que você quer trazer numa mala só, uma mala pequena. Eu só consegui fazer isso porque realmente eu repeti os casacos que eu levei, eu passei pouco tempo, mas se não, você vai precisar de uma mala despachada com toda certeza, se não de 2. Eu sinceramente colocaria em acerto o fato de ter visitado a Disney num dia só. Eu sei que isso talvez seja um pouco polêmico, tem gente que fala que não vai dar pra fazer, não vai dar
ainda pra conhecer e eu abri mão de várias atrações que eu queria fazer. Porém, gente, era o tempo que eu tinha e eu vou ser sincera com vocês. Eu preferi 1000 vezes a Universal do Japão do que a Disney. Eu acho que os brinquedos da Disney não eram, tipo assim, tão radicais e tudo mais, então era mais aquela coisa da nostalgia. Então, o fato de ter misturado 2 parques em um dia que não estavam tão cheios, eu consegui fazer 2 coisas, eu consegui visitar tudo, ver tudo que eu queria fazer. Peguei as atrações principais e meio que dei uma economizada no tempo, sabe? Eu acho que se eu tivesse passado um dia inteiro na Disneylândia e depois mais um dia inteiro no Disney Sea, eu ia ficar meio entediada e meu dia ia terminar bem cedo. Óbvio que essa dica não se encaixa se você tá indo no momento em que é de alta temporada, por exemplo, a primavera, a Golden Week também, que é uma semana que tem vários feriados japoneses, porque os parques vão estar muito cheios, então você não vai conseguir fazer os brinquedos, vai estar lotado, e aí realmente um dia talvez seja muito pouco. Mas eu fui no meio de fevereiro, mas eu fiz tudo que eu queria fazer. Por isso que eu tô falando que eu acho que 2 dias, 48 horas, meio que tiradas ali do roteiro só pra parque, no momento em que não estavam tão cheios, eu acho que teria sido entediante e eu sentiria que eu perdi ali um dia de visitar coisas do Japão, entendeu? Então, se isso também se encaixa no seu roteiro, talvez valha pensar. Tem um ingresso especial durante o inverno, durante o outono e inverno, se eu não me engano, que é o ingresso do Parque Hopper. Então, você consegue entrar em um e depois das 11 da manhã você pode entrar no outro. E aí é só pegar o trenzinho, sabe? Que liga super próximo, você muda de parque e tranquilo. Porém, enquanto isso, eu acho que o meu erro foi subestimar o clima do Disney Sea. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas o Disney Sea fica do lado, assim, eu não sei se é o oceano, eu acho que é o oceano, né? Sea. Ele fica perto de água, ele é todo aberto, ele é bem mais aberto do que a Disneylandia, eu achei. E, gente, isso faz com que ele fique frio num nível que ele venta, assim, num nível. E eu vi as próprias pessoas, assim, as próprias japonesas, todas cobertas com vários cachecóis e tudo mais. Eu não tava esperando que o Disney Sea fosse tão frio. Então, se você é sensível ao clima do frio, mais uma vez, eu acho que vale essa dica, porque o Disney Sea é aberto. Então, imagina que você tá perto de uma praia no meio do inverno. Um dos últimos acertos que eu queria falar com vocês é que eu vi muita gente falando sobre comprar ingresso no Klook, que é um aplicativo que vende vários tipos de ingresso, inclusive vende da Disney, vende da Universal, vende de várias atrações e tudo mais. Só que eu via muita gente falando sobre ingressos no geral. Eu achei que a Universal Studios não vale a pena comprar no Klook, porque no site da Universal é mais barato, e eu também comprei o Express dentro do próprio site da Universal, também mais barato. Porém, um acerto foi ter comprado o ingresso da Disney no Klook, porque o Klook dá um chip de graça, um eSIM de graça, e sendo bem sincera, eu acho que foi de 3 GB a internet válida por 7 dias. Isso significa que eu não precisei comprar a internet. Eu passei a viagem inteira só usando o chip gratuito do Klook. Ou seja, eu economizei ali no ingresso, porque ele saía alguns centavos, eu acho, mais barato do que no site da Disney, e eu ainda ganhei um chip gratuito. Não precisei gastar com internet. E aí, como fomos em 2, eu comprei um ingresso da Disney na minha conta e comprei o outro ingresso da Disney de Felipe na conta dele. Então, cada um ganhou um chip e a gente não precisou comprar internet. Se o seu celular tem como ativar eSIM, é super fácil. Lá no dia, quando você chega no Japão, você ativa em 5 minutinhos, só precisa usar o Wi-Fi do aeroporto e você já sai de lá com a internet no seu celular. Só que, enquanto isso, um dos erros que eu colocaria em relação a dinheiro é que eu senti falta de ter moedas. Eu vi muita gente falando que no Japão você precisava de dinheiro, sabe? Dinheiro em espécie, porque tem alguns lugares que não aceitam cartão e tudo mais. Eu não contava com o fato de que esse dinheiro em espécie também era moeda. Então, a gente chegou no primeiro dia, a gente sacou dinheiro, sabe, numa das máquinas de sacar na 7-Eleven. Porém, aquela máquina, ela vai te dar notas. Então, você precisa ir gastando as notas pra ver se você consegue trocos em moedas. Em Osaka, toda a máquina que a gente passava na rua, várias coisas pra fazer, eram de colocar moedinhas. E como a gente só tinha dinheiro em espécie ou cartão, a gente não conseguia usar. Várias vezes a gente ia naqueles lugares de gacha, porque eles têm uma máquina que você coloca o dinheiro em espécie e ele devolve pra você ali nos ienes em moedas. E a gente usou isso várias vezes, assim, teve uma vez que a gente colocou, acho que 10 mil ienes dentro daquela máquina pra ela ceder tudo de moedas e a gente ficar com essas moedas dentro da bolsa. Então, fica atento, porque não é só espécie, não é só nota de 1000 ienes, nota de 10 mil ienes, você vai precisar muito de moeda no Japão. Bom, é isso, gente, eu acho que essas foram as dicas gerais, que eu acho que são importantes de você considerar na formação do seu roteiro. E se vocês tiverem uma pergunta mais específica, podem deixar aqui embaixo que eu respondo. Mas é isso, obrigada por assistir até aqui.